Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e para quem não reparou, gente, recentemente eu fiz uma reorganização aqui na minha vida de jogos de tabuleiro para eu poder começar a tirar os jogos que eu queria muito jogar da minha estante da vergonha. Então começaram a aparecer aqui jogos de primeiras impressões e análises que eram jogos que eu já tinha há muito tempo, que eu queria jogar há muito tempo, que eu estava com vontade de falar deles com vocês. E esse aqui é mais um deles, gente, o Red Cathedral. É um jogo que eu já fiz um vídeo de primeiras impressões e agora eu vou fazer meu vídeo de análise. E é um desses jogos que se beneficiou dessa nova abordagem que eu estou tendo aqui na minha coleção para poder pegar estes jogos famosos que eu tenho e botar eles na mesa. Então, eu joguei o Red Cathedral bem recentemente e agora eu vou fazer meu vídeo de análise que funciona como? Vou falar um pouquinho aqui sobre como funciona o jogo, como é que é um pouquinho da jogabilidade, da mecânica e tal, e depois vou avaliar de acordo com alguns critérios que eu sempre uso, falando se eu acho neutro, positivo, negativo o critério, dando alguns detalhes maiores sobre por que eu votei assim, e depois falando uma nota final do jogo pra mim, tá bom? Então vamos começar, gente. O Red Cathedral, ele é um jogo onde a gente está basicamente construindo uma catedral dessas catedrais russas, só que a gente está construindo em conjunto, todos os jogadores que estão jogando. Mas obviamente não é um jogo cooperativo, a gente está competindo pela construção da catedral, tá bom? A catedral que a gente vai construir, ela depende do número de jogadores, né? E a gente tem aqui umas cartas que são cartas de projeto, que elas vão determinar qual que é digamos assim, a planta da catedral que vai ser construída. Vou pegar aqui, como eu joguei de 2, eu vou pegar aqui uma de 2 para dar um exemplo para vocês, tá vendo? Mas seria um desse estilo aqui, tá vendo? Seria, por exemplo, uma catedral com duas torres centrais mais altas, duas torres intermediárias mais curtas, tá? A parte importante de vocês entenderem é o seguinte: o número de cartas que a gente usa para construir a catedral, ela sempre vai ser igual a 6 vezes o número de jogadores. Por que isso? Porque cada jogador tem 6 dessas bandeiras aqui na cor dele. E o jogo ele tem um aspecto muito interessante que é o seguinte: antes de você construir uma parte da catedral, você precisa reservar ela para você. E você reserva ela usando essas bandeirinhas, né? Você vai marcando as partes que você quer construir, sabendo que uma catedral ela tem cartas que representam a base da catedral. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Então são cartas que representam a base da catedral. A gente tem cartas que representam o meio da catedral aqui, né, as colunas. E a gente tem as cartas que representam o topo, tá? E o que acontece? Cada uma dessas cartas aqui que eu mostrei, a base, o meio e o topo, elas têm uma particularidade que é o seguinte: esse é o lado que a gente usa inicialmente, que é o lado da planta. E esse lado aqui, ele indica para você quais são os recursos, os materiais que você precisa para poder construir, e também diz o que você ganha aqui, em termos de ponto, que é essa cruz com um número, e em termos de dinheiro, que é essa bolinha com um dinheiro, tá? Então, basicamente no jogo, assim, estou falando, a ideia central é, a gente tem a catedral, que é formada por essa carta que eu mostrei para vocês, então a gente usa essas cartas para montar essa estrutura, que varia, tem outras cartas diferentes. E a gente coloca do lado da planta, que é o lado que diz o que você precisa de recursos para montar, e aí fica ali como se fosse uma planta da catedral para a gente, tá? E aí, durante o jogo, os jogadores vão primeiro reservar usando essas bandeiras, e depois construir usando os recursos que estão indicados aqui. Quando se reserva esses espaços de catedral, você reserva eles de baixo para cima sempre, né? Você não pode reservar o topo se essas partes de baixo não tiverem sido reservadas. Então, esse é um jogo que a gente vai construindo as coisas de baixo para cima. E tem uma coisa interessante nele, que é o seguinte: se a parte de cima é construída e as partes de baixo ainda não foram, quem está embaixo toma uma punição. Então é uma coisa que sempre você tem que ficar atento, porque se a pessoa reservar uma parte em cima da sua, reconstruir, você toma uma punição. Por quê? Porque o Kizar fica bravo com você porque você não terminou de construir a parte de baixo antes da parte de cima. Aí, gente, muito bonito isso. Essa é a parte central do jogo, onde fica ali as construções. Mas basicamente, como que a gente vai fazer para ter os recursos para poder fazer essas construções, tá? Depois que a gente reserva, depois que a gente faz isso tudo. Então, é a parte que eu vou mostrar aqui para vocês, que tem no tabuleiro central do jogo.
que é este tabuleiro aqui, que tem um rondel bem bonitão, e esse rondel tem alguns elementos que são importantes. Ele tem esse elemento aqui circular, que você vai preencher ele colocando tokens desse tipo, que indicam algum recurso, né? Você vai randomizar eles, então cada partida eles estão numa posição diferente. Isso indica que cada uma dessas regiões aqui vai ser um dos recursos do jogo. Além disso, ele tem esses espaços com quadrados de fora, que é onde a gente vai colocar os dados do jogo. Então a gente tem 5 dados de cores diferentes, e esses dados vão sendo posicionados nesses espaços. Cada seção comporta até no máximo 3 dados. E tem esses espaços aqui de cartas, que são cartas de guilda, tá? Que representam coisas diferentes, habilidades diferentes que você pode fazer. E na ideia do jogo é o seguinte: quando você escolhe a ação de vir aqui no rondel para pegar recurso, você vai escolher algum dos dados que esteja posicionado aqui, e você vai usar o número do dado posicionado para indicar quantas sessões ele vai andar. Então, por exemplo, se esse dado está aqui e ele está com o número 6, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Na sessão que ele parar aqui, você vai ganhar o recurso que tiver aqui, por exemplo, 2 tijolos, multiplicados pelo número de dados que estão aqui nessa sessão, até no máximo 3. Então aqui, por exemplo, eu poderia ganhar de 2 tijolos até 6 tijolos, dependendo de quantos dados tem ali. Além disso, na região que você parar, no quadrante que você parar, você também pode fazer a habilidade da carta que está descrita aqui. E aí tem várias cartas diferentes, que tem habilidades desde ganhar dinheiro, trocar recurso, vender recurso. Tem várias coisas que você pode fazer para incorporar ali, para dar uma melhorada, um bônus na sua ação. E, não contente com isso tudo, existe também uma questão chamada... Duas coisas que existem. A ativação do dado que você escolheu. Então a cor do dado que você escolheu, ela pode ser ativada no seu tabuleiro no seu tabuleiro de jogador, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que é, mas é uma coisa para manter em mente. Então, toda vez que você move aqui no tabuleiro no rondel, você sempre tem algumas coisas que você ganha, e uma delas é a possibilidade de ativar a sua cor de dado no seu tabuleiro de jogador. E uma coisa interessante também é, sempre que você move o dado da sua cor ou o dado branco, digamos que eu sou o verde, você pode gastar dinheiro para andar a mais. Às vezes o valor do dado não é suficiente para fazer o que você queria, você pode ajustar aquilo usando o dado da sua cor e pagando um pouquinho de dinheiro. Então beleza, esse é o tabuleiro central, que é um tabuleirinho pequeno, não é tão grande assim, mas que tem assim a parte central, a parte importante da mecânica de geração de recursos do jogo. E aí, no tabuleiro do jogador, a gente tem 2 lados, um lado simples e um lado avançado. E a gente tem o que aqui de elementos? A gente tem uma lembrança das ações que você pode fazer, então no seu turno você pode fazer 3 coisas diferentes. A gente tem aqui o seu estoque, que cabe até 10 elementos. E a gente tem essas janelas aqui, que são janelas de cor de dado. Basicamente, no seu estoque, você sempre começa com 4 dessas bandeirinhas, e as outras 2 no tabuleiro simples são posicionadas aqui embaixo. No tabuleiro avançado elas são posicionadas nessas janelinhas aqui. Mas basicamente toda vez que você quer reservar uma carta, você pega uma dessas bandeiras, coloca ali, e isso vai liberar alguma coisa para você. Vai liberar um espaço de estoque, ou vai liberar um desses quadrados aqui de dados coloridos, tá? E além disso, a gente tem aqui o que a gente chama de ornamentos, que a gente tem essas janelas, portas e essas cruzes, que elas são coisas que você pode fazer a mais. Então depois que uma seção da catedral está construída, você pode ornar ela com essas coisas, e se você enviar junto do ornamento pedras preciosas, você aumenta a pontuação que você faz. Então é um recurso interessante do jogo para você avançar sua pontuação, que eu acho que se você não estiver prestando atenção nisso, você acaba não se dando bem no jogo, tá? Mas 2 coisas rapidinhas que eu queria falar antes de partir para realmente a avaliação do jogo, que é interessante saber a primeira é que aqui no tabuleiro principal que eu estava mostrando, a pontuação gira em torno aqui do tabuleiro, mas ela tem um detalhe. Você tem 2 trilhas. Você tem uma trilha bege, que ela é menos espaçada, tá vendo? E essa trilha aqui com uma águia, que é a trilha de prestígio, que chama, ela tem espaços maiores que vão afunilando até ficar igual a da outra trilha. O que acontece? Tem algumas coisas no jogo, por exemplo, ornar uma catedral com pedras preciosas,
que te dão pontos de prestígio. Elas te dão esses pontos aqui da águia. Elas fazem você andar várias casas na pontuação, porque são coisas benéficas, são coisas boas. E em geral a pontuação do jogo é essa pontuação de fora, que corre mais lenta, mais um por um. Então, além de tudo, o jogo ele tem esse recurso interessante que é de você poder investir em coisas que vão te dar pontos de prestígio, preferencialmente no início do jogo, para você dar saltos na sua pontuação, sabe? Então é uma maneira interessante que eles acharam ali de criar um caminho paralelo ali na pontuação que você pode explorar. Então é isso, gente. Não expliquei tudo, tá? Expliquei só uma ideia geral, mas a ideia basicamente é essa. Você e seus oponentes vão lá, reservam partes ali da catedral que você quer construir, depois você vem no tabuleiro central para conseguir os recursos, e aí você vai enviando esses recursos para a catedral e construindo as partes. Esse é um jogo de corrida no final das contas. O jogo acaba quando alguém constrói a sexta parte que reservou para ela. Então você tem 6 bandeiras, você pode alocar 6 partes. Quando você constrói a sexta, o jogo acaba. E é por isso que eu falei que a catedral ela tem 6 vezes o número de jogadores de cartas, porque sempre vai ter um número suficiente para você alocar todas as suas bandeiras. E aí quem construir as 6 primeiras, encerra a partida e aí soma pontos, tá bom? Então vamos agora, gente, para análise do jogo. O primeiro critério para mim é o critério de arte. E esse eu vou dizer assim, eu vou colocar um neutro, tá? A arte desse jogo ele não me encanta 100% não. Eu acho ela ok, normal. Essa arte aqui, por exemplo, ela é diferente da versão brasileira, tá? Essa aqui é a arte que eu comprei da versão alemã, que do meu jogo é a versão alemã, mas tanto a brasileira quanto a alemã eu acho que é uma arte normal, assim, não vi nada demais que me surpreendesse. Não é o tipo de arte, por exemplo, que me faria comprar o jogo só pela arte, sabe? Eu acho que eu me interesso muito mais pela mecânica, pela jogabilidade do que a arte em si. Então não é uma arte que me encanta, com exceção do tabuleiro principal. O tabuleiro principal, que tem essas 4 estações desenhadas, ele é muito bonito. Essa é uma das partes mais bonitas que eu já vi. Realmente é uma arte muito legal. Só que o conjunto da obra do jogo, para mim, é ok. Tá? Então eu deixo uma avaliação neutra aqui na arte, tá bom? Agora, componentes. Os componentes eu vou dar pontuação positiva, tá? Porque esse jogo é um jogo que tem bastante recurso. Ele tem madeira, tem pedra, moeda, tijolo, pedra preciosa verde, pedra preciosa roxa, ouro. E cada um desses itens, ó, eles têm os itenzinhos aqui em madeira, super bonitinhos. As pedras preciosas aqui, ó, meio que num vidrinho... Opa, quase perdi uma aqui, gente. Meio que num vidrinho assim, também bem bonita. Não sei se dá pra vocês verem direito, mas são componentes bem bonitos. As cartas têm uma qualidade muito boa. O tabuleiro principal, o tabuleiro do jogador também tem uma qualidade muito boa. Então é um jogo onde, apesar da arte ser ok, os componentes eles são bons, assim, os dados eles são grandes, assim, são dados grandinhos, são gostosos de pegar e jogar e andar no rondel, sabe? Além do tabuleiro principal, que eu achei como um tabuleiro muito bonito. Então os componentes do jogo eles me agradaram e eles têm avaliação positiva. A montagem do jogo, eu também avaliei como uma montagem positiva, gente, porque esse é um jogo que ele não é tão grande, ele é um jogo pequeno, a caixa dele é pequena, os componentes são pequenos, o tabuleirinho é pequeno, e a montagem dele ela é bem direta. Você meio que separa os recursos, põe ali os tabuleiros, e aí você faz essas randomizações que eu falei, né, dos tokens, das cartas, constrói ali a planta da catedral, e o jogo está pronto para ser jogado. Ele não é uma montagem complexa, ele é uma montagem simples de entender e é uma montagem que a montagem em si já te explica muito do jogo e da mecânica de como é que o jogo vai ser. Então a montagem para mim também é uma avaliação positiva. Agora, falando sobre as regras. Positiva também, gente. Esse é um jogo que eu vou contar uma história para vocês engraçada, que é o seguinte. Esse é o jogo que estava na fila do jogo que ia ser jogado. Porque agora eu listei a ordem dos jogos da coleção que eu vou jogar para poder garantir que eu jogue todos. Então o próximo da fila era o Red Cathedral. Então eu falei assim, esse é o próximo que eu vou jogar. Mas eu não tinha lido as regras. E aí a minha esposa falou assim, olha, hoje à noite a gente vai conseguir jogar. E isso era tipo assim, daqui 1 hora a gente vai jogar. E aí eu corri, peguei o jogo, montei, li as regras e aprendi as regras em tipo 20 minutos, sabe? Eu juro pra vocês, li rapidão, aprendi, já expliquei pra ele, a gente já jogou e na primeira partida a gente já tava jogando ele de verdade, assim, sabe? Tentando ganhar e tentando vencer.
Então ele é um jogo que as regras elas são muito rápidas de você pegar. Você tem 3 opções de coisas para fazer, mas elas são bem coerentes, elas são bem condizentes assim no que acontece ali no jogo. Então eu gostei. É um jogo que, bem explicado no manual. Para mim, regra positiva. Agora, a jogabilidade. A jogabilidade positiva também, gente. Esse jogo é um jogo que ele tem uma coisa que eu gosto muito e eu não sei se todas as pessoas que vão jogar gostam desse tipo de jogo. Mas ele é um jogo de corrida. Sabe? Ele é um jogo onde você está tentando ser mais rápido e mais otimizado do que o seu adversário, sabe? Você tem ali os objetivos são bem claros, você tem que construir a catedral, você tem que construir os 6 espaços, mas você tem que construir de uma maneira consistente, você tem que escolher espaços de catedral para construir que vão te render uma pontuação boa no final do jogo, e aí você precisa tentar acelerar o jogo para você conseguir mais pontos do que o seu adversário. E esse é o tipo de jogo que eu geralmente gosto bastante, tá? O jogo em si, ele é bem abstrato, tá? A temática dele é legal, ela é bonita, ela incorpora no jogo, mas quando você está jogando, ele é muito abstrato, porque o jogo, basicamente, ele se divide em 2 fases, assim. É a fase, primeiro, ali de marcação de território, que é a fase onde você vai reivindicar os pedaços da catedral que você quer construir, e depois, ou em paralelo, meio em paralelo, é a parte de realmente construção da catedral, que envolve conseguir os recursos que você quer e mandar eles para a catedral para construir as partes, sabe? Então essas 2 fases, elas são distintas, elas se mesclam um pouquinho. Por quê? Porque não dá para você correr simplesmente e reivindicar seus 6 espaços, porque senão você acaba desperdiçando a reivindicação, e se você estiver no lado do tabuleiro avançado, você nem consegue fazer direito essas 6 reivindicações muito rápidas. Então você reivindica alguns espaços, aí você precisa angariar recursos para construir algum desses espaços, para ganhar dinheiro, para poder reivindicar mais. Mas mesmo assim são fases bem específicas, sabe? Depois que os espaços são reivindicados, você não consegue alterar mais isso. Então se você não fez uma reivindicação boa, você vai pagar o preço, e aí você tem que tentar vencer o seu adversário de uma outra maneira. Por exemplo, tentando encerrar o jogo rápido antes que ele consiga construir muita coisa. Então, isso é uma parte que eu gostei bastante. E igual eu falei, o tabuleiro avançado, ele pra mim, ele dá uma mudança boa no jogo. Explicando pra você, gente, que é o seguinte: quando você reivindica um pedaço da catedral, ele libera esses tokens aqui, tá vendo? Que são meio que tokens de bônus que você pode ter quando você escolhe um dado de alguma cor. Esses bônus, eles vão nesses espaços aqui, tá vendo? E você paga para colocar eles, e no tabuleiro simples você pode não pagar, colocar eles assim, e aí você não ganha bônus nenhum, mas ele está ali ocupado. No tabuleiro principal, para ocupar esses espaços, você sempre precisa pagar. E você, quando ocupa esse espaço, ele libera alguma coisa para você. Ele libera ornamento, ele libera mais... Ou você tem a bandeirinha aqui que você precisa usar para poder liberar esse espaço. E, para mim, isso, quando você usa o tabuleiro avançado, como você sempre tem que pagar para usar, ele vai dar um ritmo melhor para o jogo, porque ele não vai permitir que a pessoa simplesmente avance, bote 6 bandeiras, e aí não se importe, né, de pagar para colocar no espaço, simplesmente coloque sem utilizar, mas que acaba acelerando demais o jogo. No tabuleiro avançado, acho que ele dá uma cadência melhor, além dele ter essa questão de liberar os ornamentos, então eles não estão disponíveis desde o começo, você é obrigado a reivindicar para conseguir um espaço, para pagar para colocar no ornamento, e aí você dá um passo melhor para o jogo, sabe? Então eu acho que, obviamente, as primeiras partidas que você for jogar, joga no tabuleiro simples para entender a mecânica, mas assim que possível você já deve migrar para o tabuleiro avançado, porque eu acho que ele melhora bem o jogo. Agora, na rejogabilidade. Eu vou colocar uma jogabilidade neutra, sabe por quê? Porque eu acho que depende muito se é o tipo de jogo que você gosta e se interessa, sabe? Porque o jogo em si, ele não vai mudar demais de uma partida para outra. Você vai ter ali uma planta, que pode ser um pouquinho diferente da catedral, um rearranjo diferente ali dos tokens, dos bônus, mas o jogo é exatamente o mesmo. A diferença é, você vai estar ali correndo e competindo com o seu adversário de novo. Então você pode fazer uma alocação ali das suas bandeiras da reivindicação diferente, você pode buscar uma estratégia diferente das colunas que você vai querer construir, mas a ideia do jogo ela é a mesma, e como é um jogo de corrida, é um jogo que sempre desperta um pouquinho aquele sentimento de ansiedade, de querer ir rápido, de querer fazer as coisas antes do adversário, de otimizar, como é que eu faço para ter os recursos e menos ações para poder construir.
E pode ter gente que não goste muito dessa sensação desse jogo de eu preciso fazer isso rápido. A rejogabilidade dele vai depender muito se você gosta desse tipo de jogo. Eu gosto bastante, a minha esposa já não é tão fã assim. Então esse jogo a gente amou jogar, ela amou o jogo, mas ela começou a ficar um pouco ansiosa quando a gente ia jogar. Porque ela ficava nessa ansiedade de eu preciso otimizar porque eu preciso fazer rápido porque eu quero ganhar o jogo, sabe? Então depende muito se é o seu estilo ou não, tá? A duração eu coloquei neutro também, porque igual eu falei, depende muito dos jogadores. Ele é um tipo de jogo que a duração dele ela está atrelada com algum critério do próprio jogo. Então os jogadores eles podem tentar avançar ou recuar, dependendo de como for a estratégia. Obviamente, como você, para realmente finalizar o jogo, você precisa construir. Para construir você tem que ter recurso. Para ter recurso você precisa gastar ações e tempo ali. Não necessariamente a pessoa vai conseguir acelerar e finalizar o jogo muito rápido, mas a pessoa, o seu adversário pode dar uma acelerada ali na reivindicação das bandeiras, o que te força a reivindicar também muito rápido, e aí isso pode atrapalhar um pouquinho a duração do jogo, sabe? Às vezes que eu joguei, ele durou o suficiente, ele acelera rápido, ele acelera mais pro final, então ele começa um pouquinho mais lento, um pouquinho mais travado, depende mais de recurso, mas à medida que você vai construindo, vai liberando dinheiro para você, e aí você consegue com esse dinheiro fazer mais coisas, e aí você vai ter mais bônus também, então o jogo ele acelera e termina rápido no final, sabe? Igual o jogo que eu vou falar aqui no critério jogos semelhantes. Então eu estou me segurando para falar enquanto eu estou descrevendo esse jogo, mas um jogo que me veio à cabeça o tempo todo enquanto eu jogava o Red Cathedral é o Istanbul, gente. Para mim o Istanbul ele é muito parecido com o Red Cathedral, porque também é um jogo de corrida, também é um jogo onde você precisa planejar muito bem as suas ações, também é um jogo que precisa otimizar ali a produção de recursos para poder comprar os rubis. Aqui você tem que otimizar a sua produção de recursos, não é nem bem produção, né? A sua aquisição. A sua aquisição de recursos para você poder construir. Lá no Istanbul você tem que também acelerar a sua aquisição de mercadorias ou de dinheiro para você poder comprar os rubis. Então é um jogo que tem uma semelhança de sentimento de jogo, para mim, muito grande. Se você gosta de Istanbul, eu acho que você vai gostar desse jogo. Sabe? É essa correlação que eu faço e eu acho que para mim é uma correlação muito boa. Além disso, eu também acho que um jogo semelhante dele é o Arquitetos do Reino Ocidental. Por quê? Porque no Arquitetos também está sendo construída uma catedral, também são todos os jogadores que estão construindo aquela catedral, e também o passo que vai determinar o final do jogo é dado pela construção da própria catedral. Aqui, cada parte da catedral que é construída no Red Cathedral avança mais um passinho para o final do jogo. Lá no Arquitetos do Reino Ocidental é a mesma coisa. Toda vez que alguém faz a ação de construir a catedral, ele avança um pouquinho ali no passo do final do jogo. As mecânicas são bem diferentes. O Arquitetos é um jogo de alocação de trabalhadores, com vários espaços de alocação e tal. As construções nas cartas, então entendam que tem um estilo diferente de jogo, mas o espírito para mim é bem parecido, tá? Então esses são os dois jogos que eu coloco aqui na minha avaliação como jogos semelhantes. E depois disso tudo que eu falei, gente, qual que é a nota do Red Cathedral para mim? A nota do Red Cathedral hoje ela é um 9, tá, gente? Ele é o tipo de jogo que realmente me pega bem, que eu gosto, que tem rodadas rápidas, que você consegue construir as coisas que você está tentando fazer, você consegue progredir. Não necessariamente você vai ganhar sempre, mas você consegue ir avançando no jogo e ter aquele sentimento de que você está correndo em direção ao objetivo. Então é um jogo que me agradou muito. A avaliação é uma nota 9. E é isso aí, gente. Se vocês se interessarem no jogo, dá uma testada, tenta ver se um amiguinho tem, para você jogar antes realmente de você comprar, para ver se é o seu estilo de jogo. Mas, igual eu falei, se você gosta de jogos desse estilo, de corrida, de vou tentar ir rápido, vou tentar otimizar, o Red Cathedral pode ser uma boa opção para vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, segue o canal, compartilha, tá? Que ajuda muito a gente aqui, se o canal crescer, se o canal ficar mais conhecido, vai ser uma coisa muito legal pra mim e também vai ajudar bastante a eu conseguir fazer mais vídeos e trazer mais conteúdos assim pra vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.